A Comissão Europeia aprovou nesta semana planos estratégicos de 7 países que criam uma nova política agrícola para os membros do bloco. Cada país elaborou um plano específico para alcançar os objetivos do Acordo Verde Europeu, que é um conjunto de medidas propostas para a Europa atingir as metas climáticas. A previsão é que essas novas medidas sejam colocadas em prática já em 2023, com o auxílio financeiro dos países. No caso da França, por exemplo, o plano do governo aprovado pela Comissão Europeia prevê que a área destinada à agricultura orgânica seja duplicada até 2027, atingindo 18% de toda a área do país destinada à agricultura. Já a Irlanda pretende reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados e também de pesticidas. Para entender mais sobre esse novo passo dado pela Europa, a gente convidou o Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Daniel, seja muito bem-vindo, uma satisfação recebê-lo. O prazer é meu, muito obrigado, Kelly. Obrigada. Diga pra gente, a Europa terá mudanças em políticas agrícolas? A Comissão Europeia aprovou nesta semana propostas de 7 países que estão ligadas ao Green Deal, né? Aquele acordo verde. O que isso significa? Por que isso é importante para o Brasil, hein? É uma etapa fundamental de um processo que começou há alguns anos e agora começa a ganhar materialidade. Eu acho que tem 3 peças desse quebra-cabeça que é importante entender para interpretar o que está acontecendo agora na Europa. Primeiro, em 2019, a Europa aprovou esse Green New Deal, esse pacto ecológico. E ele estabelece uma meta geral de zerar as emissões do continente até 2050. Alguns meses depois, o coração desse pacto foi estabelecido com a estratégia chamada da fazenda ao garfo, ou Farm to Fork Strategy. E essa estratégia é, na verdade, o elemento-chave que vai começar a dar as diretrizes para colocar em prática essa transição verde. E entre os objetivos estabelecidos nessa estratégia, tem 2 prioritários. O primeiro deles é reduzir o uso de pesticidas em 50% até 2030. E o segundo deles é expandir a área de agricultura orgânica em pelo menos 25% até 2030. A partir daí, o que começa a acontecer na Europa é um caminho para a implementação dessa estratégia que já foi estabelecida originalmente. E o grande elemento dessa execução é a adaptação do chamado Política Agrícola Comum do continente europeu, né? O CAP. Essa é uma política muito antiga, aprovada ainda na década de 50, com o objetivo de garantir a segurança alimentar na Europa e que estabelece um conjunto de subsídios multibilionários. É um programa tão grande que responde por quase 50% de todo o orçamento da União Europeia. E o que está acontecendo agora é que esses subsídios, que sempre alimentaram e garantiram de alguma maneira a produção na Europa, estão sendo ajustados para cumprir as metas estabelecidas pelo Green New Deal e pelo Farm to Fork. E isso que está acontecendo agora nos países é o início dessa implementação. Cada país, na sua realidade política, precisa aprovar as normas e reorientar as políticas para fazer valer aquele compromisso estabelecido originalmente. Interessante. Agora, dentro desse contexto que a gente vê de crise energética na Europa, de seca também no continente europeu, há espaço para o avanço dessa agenda verde? E eu emendo uma outra pergunta. Que tipo de efeito o avanço ou a tentativa de avanço dessa agenda verde na Europa causa para o agronegócio do Brasil, na sua avaliação? 2 belas perguntas, Kellen. A primeira delas é justamente um dos pontos que tem sido levantado como críticas a essas medidas adotadas pela Europa. Porque todo esse pensamento, toda essa construção da transição verde foi feito, na verdade, em um momento anterior, seja a Covid, seja a guerra, que mudou o cenário econômico internacional e que cria desafios e preocupações que antes não eram tão pujantes e que agora se tornaram absolutamente centrais, a começar pela inflação de alimentos. Então, nesse momento delicado, será que a Europa vai dobrar a aposta, manter a sua estratégia, o seu plano ambicioso de realizar essa transição verde nas mesmas condições? Ou será que ela irá flexibilizar, aliviar essa pressão para dar mais um tempo para as inovações tecnológicas ou buscar outras saídas que não toquem o bolso do consumidor? Em relação ao Brasil, olha, todas essas mudanças eu acho que tendem a impactar o mundo inteiro e o Brasil em particular de 2 formas. A forma indireta
é que a Europa, ao fazer isso, cria um conjunto de padrões, de critérios sobre o que é sustentável. E também faz parte da discussão europeia ver de que maneira esses padrões vão orientar as importações de alimentos do continente. Ou seja, ela cria essa estratégia para dentro, mas ela também exporta essa estratégia condicionando o comércio internacional. E de uma forma muito direta, e aqui está a resposta, isso deve impactar o Brasil, porque a gente já vê anúncios de tentativas de regular ou de tributar o comércio internacional para garantir que esses critérios que o continente impõe para dentro sejam garantidos em condições equânimes para quem comercializar com o continente. Interessante, professor. Excelente as suas respostas. A gente fica muito interessado de tê-lo aqui em outro momento para aprofundar ainda mais essas questões. A gente viu recentemente, destacamos aqui no jornal, o que aconteceu na Holanda, o que aconteceu no Canadá, protestos de agricultores contra algumas dessas medidas da Agenda Verde. Agora, em julho, o governo da Irlanda anunciou, no fim do julho, inclusive, uma meta de cortar as emissões de gás de efeito estufa da agricultura em 25% até 2030. Lá também teve associações de agricultores e pecuaristas não recebendo bem a notícia. A minha pergunta última para a gente encerrar, gostaria de saber, professor, como o Brasil está se preparando para essa agenda de 2030 na sua avaliação? Teremos mais oportunidades ou mais desafios pela frente? Eu acho que as duas coisas se combinam, Kellen. Eu acho que no meio delas tem uma preocupação, um critério que deveria ser central na nossa análise e na nossa discussão brasileira. Que o que a Europa está fazendo é impondo um conjunto de parâmetros, de métricas científicas e regulatórias para ordenar a dinâmica econômica, para dizer o que pode, o que não pode, o que é verde, o que não é, e, portanto, quem é que vai pagar esse ônus. O que acontece é que a Europa tem uma realidade de produção no campo muito diferente da realidade brasileira. Eles são um clima temperado, nós somos um clima tropical. Eles têm uma safra por ano, nós temos 3, em alguns casos 4. Eles usam o solo de uma maneira, a gente usa de outra maneira. E o problema e o desafio, portanto, é se nós seremos capazes de criar os nossos próprios padrões de análise de sustentabilidade, ajustados à nossa realidade como uma luva, para garantir que o verde do nosso produto seja reconhecido pelo seu mérito e pelo seu valor. Sem essa métrica, o risco é que nós sejamos medidos pela régua do outro. Como diz o velho ditado, não é? Quem não sabe o seu valor é medido pela régua do adversário. Então, o grande desafio do Brasil, ao meu ver, nesse campo, é de construir rapidamente a nossa inteligência de mensuração para garantir que os nossos produtos sejam cuidadosamente apreciados a partir dos nossos méritos ambientais. E a partir disso eu creio que o Brasil teria todas as condições de competir com qualquer país do mundo pelos produtos verdes. Professor Daniel Vargas, uma satisfação recebê-lo com informações profundas e relevantes para a nossa audiência. Daniel Vargas, que é coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Fica o nosso convite para voltar mais vezes. Até a próxima. Muito obrigado, estou à sua disposição. Obrigada.